Oi, gente, meu nome é Lohane, tô no primeiro ano de Direito, meu apelido é Tudão e eu faço parte do NEPEC Franca. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a igualdade racial. Bom, mas o que é a igualdade racial? A igualdade racial é a garantia de que todas as pessoas, independentemente de sua raça ou etnia, tenham igualdade de oportunidades, tratamento justo e acesso aos mesmos direitos e benefícios na sociedade. Ou seja, a igualdade racial ela envolve a eliminação de discriminação racial e a promoção de inclusão, justiça e equidade para todos. No contexto brasileiro, a igualdade racial é crucial devido à história de discriminação e desigualdade enfrentada pela população negra e afrodescendente, que compõem uma parte significativa da sociedade brasileira. A escravidão e suas consequências deixaram marcas profundas, perpetuando desigualdades socioeconômicas, educacionais e de oportunidades para afro-brasileiros. Portanto, promover a igualdade racial no Brasil é uma questão de justiça social, direitos humanos e desenvolvimento inclusivo. Isso implica a necessidade de políticas, leis e ações afirmativas para enfrentar o racismo estrutural, criar igualdade de condições e garantir que todos os cidadãos possam contribuir plenamente para a sociedade, independentemente de sua origem racial. Além disso, a igualdade racial fortalece a identidade nacional, promove a diversidade cultural e é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e harmoniosa. Bom, agora que a gente já tem uma ideia do que é a igualdade racial, a gente vai falar sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Então, esse estatuto é uma lei que foi criada com o propósito de promover a igualdade de condições e acesso a direitos para a população afrodescendente, especialmente pretos e pardos, que historicamente têm enfrentado discriminação racial e desigualdades de acesso aos direitos básicos. A lei estabelece que é dever do Estado garantir e implementar políticas públicas para aplicar esses direitos e define quais são os direitos fundamentais dessa parte da população. O objetivo central do Estatuto é planejar, garantir e implementar ações que promovam a igualdade, propondo um texto base que pode ser utilizado para desenvolver políticas públicas e ações afirmativas nesse sentido. O Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288 de 2010, é resultado de décadas de luta do movimento negro e organizações em busca de combater a discriminação racial e promover a igualdade de direitos para a população afrodescendente. Foi promulgado em 2010 para enfrentar as desigualdades históricas enfrentadas pela população negra, buscando garantir direitos e oportunidades por meio de políticas e ações afirmativas. Essa legislação abrange diversas áreas, como educação, saúde, segurança e cultura, com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e combater a discriminação racial. Agora que a gente já entendeu o que é o Estatuto da Igualdade Racial, a gente pode começar a falar dos principais pontos e diretrizes que buscam promover a igualdade e combater a discriminação racial no Brasil. O primeiro ponto é a definição de igualdade racial. O Estatuto define a igualdade racial como a promoção de igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. O segundo ponto é a respeito das políticas de promoção da igualdade racial. O Estatuto estabelece a criação e implementação de políticas e ações afirmativas que visam a promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação de desigualdades étnicas, raciais e sociais. Já no terceiro ponto, temos o acesso à educação de qualidade, onde o Estatuto busca garantir a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, bem como a qualidade do ensino para a população negra, incentivando a adoção de medidas para eliminar o racismo no ambiente educacional. O quarto ponto trata do acesso à saúde, que propõe ações para eliminar as desigualdades na área da saúde, buscando garantir o acesso universal e igualitário aos serviços, considerando as necessidades específicas da população negra. No quinto ponto, fala a respeito do acesso à cultura e à comunicação, onde o Estatuto visa promover a participação e representação da população negra na produção e disseminação de cultura, bem como garantir a igualdade de acesso aos meios de comunicação e a valorização da diversidade étnica. O sexto ponto fala a respeito do combate à discriminação e ao racismo, onde fala a respeito
de estabelecer medidas para combater a discriminação racial em todas as suas formas, seja no ambiente de trabalho, na prestação de serviços ou em qualquer outro contexto, buscando punir os responsáveis por atos racistas. O 7º ponto fala sobre o acesso à justiça, onde é proposto a adoção de medidas para garantir o acesso à justiça e a proteção dos direitos da população negra, incluindo a implementação de políticas de enfrentamento ao racismo institucional. E no 8º e último ponto temos a participação na política e na cidadania, onde o Estatuto busca garantir a participação ativa da população negra na vida política do país, incentivando sua representação e contribuição nos diferentes níveis de governo e instituições. Mesmo havendo a existência do Estatuto da Igualdade Racial, que busca pela equidade de todos os cidadãos brasileiros, a gente sabe que ainda existem desafios na promoção da igualdade racial no Brasil. Então agora a gente vai tratar de alguns deles. O problema de desafio seria a respeito do racismo estrutural, já que o racismo é um desafio fundamental, enraizado nas estruturas sociais, culturais e institucionais do Brasil. Portanto, superar essa barreira requer mudanças profundas e de desconstrução de estereótipos e preconceitos enraizados na sociedade. O 2º ponto é sobre a desigualdade socioeconômica. A população negra ainda enfrenta desigualdades significativas em termos de acesso à educação de qualidade, emprego digno, saúde e moradia adequada. Essas disparidades socioeconômicas precisam ser abordadas para alcançar uma verdadeira igualdade racial. No 3º ponto, tem a violência e discriminação. A violência e discriminação racial persistem em várias formas, incluindo violência policial, discriminação no mercado de trabalho, acesso limitado a espaços públicos e dificuldades no sistema de justiça. O 4º ponto é sobre a baixa representatividade. A representatividade insuficiente de pessoas negras em cargos políticos, executivos e de liderança ainda é um grande desafio. É crucial aumentar a participação e voz da população negra nas tomadas de decisão. E por fim, o último ponto, sobre a educação e conscientização. A educação sobre história, cultura e contribuições da população negra é essencial para combater o racismo. A necessidade de uma educação inclusiva e antirracista é um desafio a ser enfrentado. Mesmo havendo todos esses desafios, a gente teve também avanços conquistados através da promoção da igualdade racial no Brasil. Vamos comentar alguns deles. Podemos citar, em primeiro lugar, as leis de ação afirmativa. A implementação de políticas de ação afirmativa, como cotas raciais em universidades e concursos públicos, tem sido um avanço significativo para promover a igualdade de oportunidades. No segundo avanço, podemos falar sobre a conscientização brasileira no geral. Houve um aumento na consciência sobre as questões raciais no Brasil, com o maior número de organizações e movimentos que trabalham para combater o racismo e promover a igualdade racial, além de que também a mídia e a cultura estão começando a refletir uma representação mais diversificada e precisa da população brasileira, contribuindo para desafiar estereótipos e preconceitos, sem contar também com o fortalecimento de organizações da sociedade civil e movimentos de direitos civis voltados para a igualdade racial. Tem sido um avanço importante na luta contra o racismo e na promoção de políticas inclusivas. E por fim, a gente não pode se esquecer também dos debates políticos. Com o aumento desses debates políticos sobre a igualdade racial e inclusão, vem gerando uma pressão para a implementação de políticas mais eficazes e abordagens mais amplas para combater o racismo. Já no âmbito da educação, temos a presença muito forte da igualdade racial por meio das políticas de ação afirmativa. Com a adoção de cotas raciais em universidades e escolas técnicas, busca-se garantir a representatividade e o acesso de estudantes negros e pardos ao ensino superior. Dentre as ações e estratégias para promover a igualdade racial nas instituições de ensino, a gente pode citar a formação continuada para professores, que oferece treinamentos regulares para educadores sobre diversidade, racismo, preconceito e formas de promover a igualdade racial em sala de aula. Com isso, busca-se introduzir de maneira transversal conteúdos que abordem a história, cultura e contribuições da população negra e indígena, sensibilizando os alunos sobre a diversidade étnico e racial do país.
Outra estratégia que podemos citar também é a promoção de eventos e atividades culturais, ou seja, a realização de palestras, workshops, festivais culturais e debates sobre a igualdade racial para conscientizar a comunidade escolar e celebrar a diversidade. Dentro do espaço escolar, ainda, os professores podem estimular a formação de grupos de estudos compostos por alunos, professores e funcionários para discutir questões raciais, compartilhar experiências e buscar soluções. Além de que a escola deve oferecer programas de mentoria, orientação acadêmica e apoio psicossocial para estudantes negros e pardos, visando melhorar o desempenho e a permanência na instituição de ensino. Dentre alguns programas educacionais bem-sucedidos, a gente pode citar a Universidade de Integração de Lusofonia Afro-Brasileira. A Unilab é uma universidade que promove a integração entre o Brasil e países africanos lusófonos, enfocando a cultura africana e afro-brasileira em seu currículo. Podemos citar também o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, conhecida como UFRB. A universidade implementou um programa de ação afirmativa com cotas raciais, promovendo a inclusão de estudantes negros e pardos em seus cursos de graduação. E por último, a gente pode citar também o projeto Educação, Raça e Gênero, da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Este projeto busca promover a discussão sobre raça e gênero no contexto educacional, oferecendo cursos, palestras e oficinas para a comunidade acadêmica. Mesmo com a existência do Estatuto da Igualdade Racial, um desafio muito grande até os dias atuais para a sociedade brasileira é o racismo estrutural, presente muito fortemente. Podemos perceber esse racismo presente nas mais diversas áreas da nossa sociedade. Dentre elas, a gente pode citar a educação, onde há o acesso desigual a oportunidades educacionais de qualidade para grupos raciais minoritários, resultando em disparidades no desempenho acadêmico e limitando as perspectivas futuras. Podemos falar também sobre o emprego e oportunidades econômicas, onde no ambiente de trabalho e dentro do mercado de trabalho ocorre discriminação, salários mais baixos, falta de ascensão profissional e acesso limitado a oportunidades de negócios para indivíduos de grupos raciais minoritários. Além de que, dentro da justiça e do sistema penal, há um perfilamento racial, prisões em massa, condenações desproporcionais e tratamento diferenciado pela justiça, levando à desconfiança nas instituições e perpetuação do ciclo de criminalização dos indivíduos negros. Por último, podemos falar a respeito das interações sociais, onde o preconceito e a discriminação acontecem diariamente dentro das suas interações, desde microagressões até violência explícita, impactando a autoestima, o bem-estar e a integração social de indivíduos afetados. Por fim, podemos concluir que o engajamento de todos na promoção da igualdade racial é de extrema importância, já que, por meio da participação de todos, podemos ter uma conscientização e educação sobre a existência do racismo e suas formas de manifestação, educando as pessoas sobre a necessidade de combater essa discriminação arraigada. Além de que, com o engajamento de todos na promoção da igualdade racial, teremos como um fim a desconstrução de estereótipos e preconceitos, uma vez que a participação ativa de todos ajuda a desafiar e desconstruir estereótipos raciais prejudiciais, promovendo uma visão mais precisa e justa das diversas culturas e etnias. Podemos falar também a respeito da promoção de oportunidades iguais, já que o engajamento coletivo trabalha para garantir oportunidades justas para todos, independentemente de sua raça, criando um ambiente onde todos possam prosperar. Além de que, ao engajar-se, os indivíduos podem contribuir para a desconstrução das estruturas sociais que perpetuam o racismo, ou seja, um racismo estrutural, trabalhando para mudanças sistêmicas necessárias. Por fim, podemos concluir que o engajamento contínuo de todos é vital para alcançar uma transformação cultural duradoura, onde a igualdade racial seja uma norma aceita e praticada por todos, para que dessa forma tenhamos uma sociedade brasileira justa e equalitária para todos os cidadãos.